Você já percebeu que justo naqueles dias onde você tá mais ansiosa, estressada, em que você tá nervosa, seja porque vai apresentar um trabalho, seja porque vai fazer algo muito importante, você nota que o teu intestino resolve desandar justamente nesses dias? O que acontece? Você tem dores, você fica inchada, você tem muitos gases, você sente que o intestino fica muito solto, ou para algumas pessoas ele fica mais constipado. Parece que ele resolve querer te sabotar justo num dia em que você tem algo super importante para fazer. Bom, por muito tempo, talvez você até tenha pensado que isso tinha relação com a tua alimentação. Então, muitas vezes com algo que você comia nesse dia ou no dia anterior e que pode ter te causado esses sintomas. Então, você acaba pensando que você precisa se controlar mais, que você precisa comer de uma forma mais certinha, às vezes até que você precisa cortar da alimentação um alimento específico ou um grupo alimentar. Mas e se eu te dissesse que isso não é somente sobre o que você come, mas sim sobre o que você sente? Muito prazer, eu sou a Vitória, nutricionista, e aqui nesse canal eu falo sobre a relação entre o eixo intestino-cérebro, como isso se relaciona no teu dia a dia, tanto na questão emocional quanto na questão intestinal. E é por isso que hoje eu quero muito te explicar uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga o teu corpo, o teu intestino, as tuas emoções. Isso é uma coisa que provavelmente ninguém nunca te contou dessa maneira antes. Existe uma comunicação direta entre o teu cérebro e o teu intestino, como se eles fossem melhores amigos e vivessem em uma videochamada. Então, tudo que acontece com um vai se refletir no outro. Ou seja, tudo que você sente, como ansiedade, nervosismo, o estresse, o teu intestino também vai sentir isso. Da mesma forma, quando você está com algum problema intestinal, o teu cérebro vai sofrer com isso também. Ou seja, não tem como você separar os dois, como você olhar para um sem olhar para o outro. E é por isso que nesses dias em que você tem algo que te deixa muito nervosa, que você não tá com o teu humor muito bom, isso vai te dar uma dor de barriga. E isso não é uma simples coincidência. Isso é o teu corpo que está funcionando da forma que ele foi programado para funcionar. O problema é que nos dias de hoje a gente vive em um estado de alerta muito grande e muito constante. O tempo inteiro a gente está acelerado, a gente está na rotina corrida e isso acaba impactando muito o nosso corpo. Então, nesses dias, nessas situações em que você está bastante ansiosa, em que você está passando por alguma questão de estresse, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, isso vai impactar na forma como o teu intestino está funcionando nesse dia. E talvez você já tenha ouvido falar disso, mas quando você está ansiosa, é como se o teu corpo entendesse que você está em perigo, em um momento de perigo, ou seja, a digestão vai ser a última coisa pela qual ele vai querer se importar, vai querer cuidar para ela trabalhar bem. E mesmo que esse perigo iminente que o nosso corpo entende seja apenas coisa da nossa cabeça, do fruto da nossa imaginação, o corpo não sabe distinguir isso e é por isso que ele acaba entrando naquele modo de sobrevivência. E nesse modo ele pode simplesmente mudar completamente a forma como está acontecendo essa digestão. Então, muitas vezes a tua digestão ela fica mais lenta ou até mesmo ele vai impactar ali no teu intestino. Então, é por isso que às vezes a pessoa sente que tem um intestino solto. Um pouco antes de fazer uma prova, de apresentar um trabalho, de conhecer muitas vezes uma pessoa nova, você está muito preocupada com uma viagem, com um evento e sente que é justamente nesses momentos que ocorre esses sintomas e essa sensação de intestino solto. Mas falando do modo sobrevivência, quando o nosso corpo entra nesse modo, ele não está nem um pouco preocupado com digerir comida, com o teu intestino. Isso é a última coisa para a qual ele vai olhar ou se preocupar. E é por isso que chega para ti, além da questão de ter o intestino muito preso ou muito solto, aquele combo clássico que é estufamento abdominal, muitos gases, dor, cólica. E o que o nosso corpo faz em cima de tudo isso? Ele ainda acaba bagunçando todas as bactérias que vivem no nosso intestino.
e aumentando a inflamação. Ou seja, pronto, estamos com a fórmula completa para ter uma dor de barriga. E o mais louco, e que muitas vezes as pacientes me relatam quando chegam para mim no consultório, é que, por exemplo, elas comem a mesma coisa em 2 dias diferentes. E em um dos dias elas não têm sintoma e no outro dia, com o mesmo alimento, elas têm sintomas. Então, por isso que é importante a gente avaliar. No meu acompanhamento, inclusive, eu cuido muito isso, a questão da relação do emocional da paciente com como o intestino se comportou naquele determinado dia. É clássico, se a paciente me conta que ela estava estressada, que a ansiedade estava muito alta, que ela está passando por alguma situação difícil, por algum processo mais rigoroso que deixe ela nervosa, o intestino ele acaba sentindo muito essas emoções, né? Então o cérebro vai lá fofocar pro intestino, falar, olha, estamos assim, estamos nervoso, passando por um momento difícil. E o que o intestino faz? Ou ele fica extremamente solto, ou ele se tranca, não quer mais liberar as fezes e você fica completamente constipada. Muitas vezes as pacientes até ficam confusas, porque quando começam a ter esses sintomas é muito normal delas acharem que estão com alguma síndrome do intestino irritável, com alguma intolerância. Porém, muitas vezes a gente percebe que não é a comida que mudou, não é a comida que fez ela ter esses episódios, mas a forma como ela estava se sentindo naquele dia, e é por isso que é tão importante a gente investigar minuciosamente isso, porque realmente pode confundir muito as pessoas essa questão de comi o alimento num dia e, bom, era um derivado de laticínio, por exemplo. E tive diarreia, dor no estômago, então, às vezes a pessoa até para de consumir um alimento ou grupo alimentar, achando que é esse o problema, quando na verdade não é. E é aí, nesse momento, que entra uma parte super importante e que quase ninguém te conta. Quando você passa por esses dias mais difíceis, em que o teu emocional está mais abalado, a forma como você está se sentindo está muito forte, então você está com sentimentos muito fortes, está naquele estado de alerta. Não é só o teu intestino que vai mudar, vai sofrer alterações nesse dia, mas também o teu comportamento alimentar. Ou seja, você começa a ter mais vontade de alimentos específicos, geralmente comidas mais calóricas, geralmente doces, muitas vezes. Isso é algo que acontece muito. Tem bastante pessoas que eu recebo e, bom, que vejo no dia a dia, nas redes sociais, que relatam que nos momentos em que estão tristes ou que estão ansiosas, acabam buscando um conforto, um consolo em cima da comida, e geralmente é em cima de um alimento específico. Ou seja, nós não estamos falando de uma fome física, nós estamos falando de uma fome emocional. A fome física, ela vai vir com alguns sinais corporais, ou seja, fraqueza, o ronco do estômago. A fome emocional, ela nem sempre carrega esses sintomas e ela é geralmente criada por uma vontade de um alimento específico, ou seja, não vai ser um sanduíche que vai te saciar, que vai tirar essa tua fome. A fome emocional que você sente só vai ser saciada por um hambúrguer, uma pizza, uma barra de chocolate. E o que acontece muitas vezes não é que você tenha falta de controle, não é que você não saiba ser disciplinada, mas é o teu corpo que está tentando se regular, que está tentando lidar com essas emoções, com esse estresse que está sendo gerado. O problema é que você acaba entrando em um ciclo que é muito desgastante. Então você fica ansiosa e começa a comer para lidar com essa ansiedade. Só que isso vai ter um impacto no seu intestino. Isso vai deixar o teu intestino pior, porque tem alguns alimentos, isso acontece muito até com pessoas que me relatam, olha, Vi, eu tô fazendo uma dieta, tô comendo saudável, e quando eu saio fora da dieta, eu como um sorvete, eu como uma pizza, já sinto sintomas intestinais. Então, o teu intestino, ele também vai acabar sofrendo quando você fizer essas escolhas. Ou seja, você busca na comida um conforto, come para se sentir melhor.
o teu intestino acaba sentindo essa comida, acaba te trazendo mais sintomas. Isso te deixa mais frustrada, mais desgastada, às vezes até mais nervosa. E aí o ciclo se repete, você fica com o emocional mais abalado ainda e novamente você vai atrás da comida para ter um conforto. Ou seja, você continua nesse ciclo, nessa roda gigante que nunca desce, nunca termina. E talvez você até já tenha se culpado, se julgado muito por isso. Porém, você precisa entender que não é tão simples assim. Porque o teu corpo, ele está reagindo a um estado emocional constante. E a forma como você aprendeu muitas vezes a lidar com isso, com esses sentimentos, com situações ruins, desconfortáveis, que muitas vezes acontecem com você, é buscando conforto na alimentação. Porém, enquanto você continuar tentando resolver isso com a comida, você vai continuar presa no mesmo lugar. Mas calma, vamos com calma, que esse vídeo aqui não é para te deixar sem saída. Muito pelo contrário, eu vou trazer algumas ideias práticas que podem te ajudar a lidar melhor com isso no teu dia a dia. A primeira delas é: pare de simplesmente ir comer no automático quando você está ansiosa, quando você está, às vezes, se sentindo para baixo, quando você pensa, ai não, passei por isso, por aquilo, eu mereço. Você merece outras coisas, você merece descansar, você merece tomar um banho relaxante, você merece assistir a série que você gosta. Então, não coma no automático, não vá automaticamente buscar esse conforto na comida. Comece a se questionar quando vier essa vontade. Então, por exemplo, ok, estou me sentindo triste, estou me sentindo mal. O que eu posso fazer para melhorar esse sentimento? O que pode me dar um conforto? Além da alimentação, para que você não recorra sempre à comida. Porque quanto mais você for associando esse sentimento à comida, ao mastigar, muitas vezes tem pessoas que me relatam que elas precisam mastigar, então às vezes coloca um chiclete na boca, fica mastigando para aliviar a ansiedade. Porém, quando você continua associando a regulação emocional, a mastigação, a comer, você se mantém no mesmo ciclo. Por isso que é tão importante quando nós nutricionistas falamos, não coma no automático, presta atenção no que você está comendo. Ou seja, algo que eu falo muitas vezes para os pacientes que me relatam ter um comer emocional: paciente, eu sei que você está sentindo isso, mas de que forma que você pode lidar melhor com isso? Será que você pintar as unhas, assistir um filme que você gosta, ligar para uma amiga, desabafar? Será que isso não vai te ajudar? Antes de recorrer à comida, pensa por um minuto. Será que o problema vai sumir se eu comer essa comida? Provavelmente não, certo? Então, de que adianta? Talvez, se você ligar para uma amiga e desabafar, isso seja muito mais útil para ti, porque muitas vezes, depois desses episódios onde o pessoal fura dieta, acaba comendo mais do que deveria, a pessoa se sente pior ainda. E é isso que acaba te mantendo nesse ciclo. E não somente por isso, quando você come estando em um estado de ansiedade, de estresse, o teu corpo ele não está preparado para digerir bem aquele alimento. Então, tenha muito cuidado com isso. Outra coisa extremamente importante que você tem que perceber é parar de achar que você vai resolver os teus sintomas, teus problemas intestinais simplesmente cortando alimentos. Muitas vezes isso pode até piorar a tua condição clínica. E até porque não adianta você querer cortar tudo da alimentação, isso só vai te deixar mais ansiosa e nervosa. E além disso, o teu corpo estando em estado de alerta o tempo todo, não vai mudar os teus sintomas se você remover alguns alimentos. Consegue me entender? Muitas vezes o teu intestino ele nem precisa tanto de ajustes alimentares, mas ele precisa se sentir mais seguro, ou seja, quando você for fazer uma refeição, você poder comer com calma, comer com presença. Isso vai mudar muito a tua digestão. E bom, isso acaba vindo muito relacionado à forma como você vive, como você sente e como você pensa. Outra coisa que eu sempre oriento aos pacientes é: comece a observar os padrões. Ou seja, ao invés de você só cuidar a comida, a tua alimentação, começa a perceber como eu estava naquele dia em que eu
tive esse exagero, acabei comendo mais do que deveria, passei mal, tive sintomas intestinais depois. Como eu estava me sentindo nesse dia? Aconteceu algo que me desestabilizou por alguma razão nesse dia? Porque quando você começa a observar esses padrões, primeiro que a gente consegue trabalhar com novas formas de diminuir esses gatilhos e aprender a lidar melhor com esses sentimentos quando essas situações acontecem, mas também é muito importante porque você para de se culpar e começa a se entender. Então você começa a pensar, olha, realmente, quando eu tô triste, quando eu briguei com alguém, eu acabo geralmente recorrendo ao doce. E esse autoconhecimento vai ser muito útil, vai te ajudar bastante no processo. E por último, mas talvez o mais importante, para de tentar ser perfeita o tempo todo na tua alimentação, na tua vida, porque você ser muitas vezes uma pessoa que se cobra demais, uma pessoa muito perfeccionista, você acaba tendo mais estresse, você acaba se sentindo mais sobrecarregada e isso vai impactar nas suas emoções, que vai impactar no seu intestino. Também pensando no fato de que o teu corpo ele não precisa que você seja 100% regrada, que você coma certinho o tempo inteiro. Mas o que ele precisa, na verdade, é uma constância. Pequenas mudanças que você vai trabalhando ao longo dos dias vão te ajudar muito mais do que se você fizesse uma revolução, onde fizesse tudo perfeito, mas que só durasse 3 dias. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é a mensagem de que o teu intestino, o teu corpo, ele não tá contra você. Muitas vezes, ele apenas está reagindo à forma como você está vivendo, à forma como você está se sentindo. É por isso que enquanto você continuar olhando somente para a comida, você vai continuar ignorando uma parte muito importante desse processo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, já clique em gostei e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo pode ser enviado para mais pessoas e isso pode chegar em muitas mulheres que também estão passando por essa situação e que precisavam desse vídeo, ouvir sobre isso, essa mensagem hoje. E se você quer começar a entender melhor sobre o teu corpo, sair desse ciclo e conseguir melhorar tanto tua relação com a comida quanto a qualidade de vida que você tem, seja com diminuição de sintomas, seja aprendendo a ter uma alimentação que se encaixe para você, por favor, me chama no WhatsApp que a gente já pode agendar o teu tratamento. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu que o teu intestino teve uma alteração em dias que você estava mais ansiosa, sobrecarregada ou estressada? Por favor, já comenta aqui, porque eu sempre leio todos os comentários e isso, obviamente, me ajuda a trazer mais conteúdos assertivos para você. Um beijo da Nutri, a gente se vê no próximo vídeo.